Bom dia, pessoal. Bom dia. Fiquei muito feliz de ver que todos vocês já estão com o material no lugarzinho certo, pronto para corrigir. Fico muito contente de ver que o pessoal se adaptou a isso, que não é pedir muito, né? Como vocês viram, enquanto eu preparava o quadro ali, vocês estavam relax ainda, a aula não tinha começado, então não tem que ficar seguindo nenhuma norma bizarra. E aí agora sim que a aula começou, é que tu tem que esquecer um pouquinho do mundo à tua volta e prestar atenção, porque eu já te expliquei, né? Teu cérebro só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez, infelizmente. E na página 24 lá, a nossa tarefinha, o objetivo do aluno ali, ele lendo a apostila, era que ele sozinho conseguisse entender a ideia de função. Uma ideia extremamente importante em nossas vidas. É impossível uma ida ao supermercado sem a ideia de função na cabeça. Certo? É impossível o cara pegar um táxi sem uma ideia de função na cabeça. Qualquer coisa que tu faz na tua vida, tu percebe que existe uma relação matemática entre grandezas. E é essa ideia que nós vamos começar a desenvolver hoje. Então, o capítulo 2, né, conceito de função. Ele conta a história do sujeito que vai no posto de gasolina, não é isso? E nós sabemos que lá no valor da plaquinha do posto de gasolina é o preço de 1 litro daquele tipo de combustível. Geralmente tem 3 indicações, né, que são os 3 combustíveis mais comumente usados, que é o álcool, que agora a gente chama de etanol para não confundir com outro tipo de álcool, né, a gasolina e o óleo diesel. Então quando lá fala 1,98, 2,70, 3 pila, quer dizer que 1 litro daquele combustível custa aquele valor. Então completar a tabelinha ali era bem tranquilinho, né? Se o cara comprou 10 litros de etanol, qual era o valor do etanol mesmo? R$1,85? É isso? Sim. Posso confiar em vocês? Deixa eu ver. Etanol, 1,859. Ah, garoto, o olho tá bom, hein? Se o cara comprou 10 litros, não é só multiplicar isso aí por 10? Pega o dedinho, faz vezes 10. Então, hein? Deu 18,59. Tranquilo? Multiplicar por 10, lembra? Bem fácil, né? Então, hein? Bem simplesinho. Professor, eu fiz assim, ó. Ah, que bom que eu não vi. Eu ia ficar muito chateado de te ver fazendo assim. Né? Já explicamos sobre isso, né? Como? Ah, sim. Ó, galera, lembrando, né? Não faz sentido a gente ficar se perturbando de fazer a continha desse jeito. A chance de errar fazendo dessa maneira é muito maior. É de suma importância que todos vocês tenham percebido que é muito mais prático simplesmente deslocar a vírgula do que fazer essa conta toda. Tá? Então, ó, isso já não está mais permitido. Multiplicar por 10, 100 mil. Bota o dedinho na vírgula e conta. 1, 2, 3, cada pulo da vírgula é uma multiplicação por 10, não pode ser mais fácil. E na hora do 20, ué, não é o dobro de 10? Soma esse com esse ou multiplica ele por 2. 2 vezes 9, vai 1. 2 vezes 5, mais 1, 11, vai 1. 2 vezes 8, mais 1, vai 1. 2 vezes 1, mais 1, bota a vírgula, 2 casas após a vírgula. 37,18. Confere? Confere, tranquilo? 40 litros. Aqui eu quase me ferrei, né? Eu fui na tabelinha 10, 20, 30, 40. Os alunos atentos que salvaram a aula mais uma vez. Professor, não é 10, 20, 30, 40. É 10, 20, 40 e 50. Agradeço mais uma vez. Como é que eu posso achar o 40 litros agora? É o dobro do 20, meu Deus, como é simples. 2 vezes 8. 16, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 2 vezes 7, 14, vai 1, 6 mais 1, 7, 74 com 36. Tranquilo? Bem light, né? Que eu quero acreditar que a maioria da galera conseguiu, claro, assim, a galera tem que ler, né? Não adianta só olhar e tentar responder, o cara não entende mesmo. Tinha que ter lido ele falando sobre o posto de gasolina, tinha que ter olhado para a foto e pensado. Aliás, eu acredito que a maioria de vocês, algum dia na vida, quando foi com o pai abastecer o carro, né, olhou para aquela bomba e pensou sobre o que estava acontecendo nela, né? Isso é uma coisa normal em pessoas, em seres humanos, né, que são curiosos. 50 litros, e agora? Ai meu Deus! Eu acho que o mais prático é pegar
esses 40 litros, esses 10 litros e somar, né? Ou então multiplicar os 10 litros por 5, é 5 vezes mais, não é isso? Vamos lá, 5 vezes 9? 45, foi 4. 5 vezes 5? 4, foi 2. 5 vezes 8? Mais 2, foi 4. 5 vezes 1? Mais 4, 92 com 95, fechou? Então era só usar um pouquinho de bom senso e ter um pouco de paciência, óbvio, né? Que com certeza é mais prazeroso ficar no MSN fazer essa tarefa, né? Mas na vida nem tudo é um mar de rosas. Tranquilinho. Professor, eu errei. Fica tranquilo, pelo menos é importante agora tu entender o que está acontecendo. Cada litro custa R$1,859. E aí, se são 10 litros, multiplica por 10. Se são 100 litros, multiplica por 100. Né? Então, era só fazer a multiplicação. Depois que a gente calculou o valor de 10 litros, a gente usou esse resultado para achar o resto da tabela com mais simplicidade. Só isso, né? Mas eu poderia ter usado toda hora esse valor, não é isso? Multiplicaria ele por 20, daria esse resultado. Esse cara, vezes 40 litros, dá o preço dos 40 litros. Muito tranquilo, né, galera? Com licença, meu amor. Obrigado. Questão 2. Responda às questões. Quais são as duas grandezas envolvidas nessa situação? Tem duas grandezas envolvidas nessa situação. Quais são? É o volume e o valor. O volume e o valor, né? Ou o preço, se tu preferir. O volume e o valor, preço do combustível, muito tranquilo. Letra B, o que ele pergunta? Qual é a relação de dependência entre essas grandezas? Quanto maior o volume, maior o volume. Pode ser uma maneira bem, né, informal de escrever a resposta, show de bola, e era isso mesmo que tu tinha que tentar. Como tu ainda não ganhou os elementos para responder formalmente, tinhas que responder do teu jeito. Né? Alguns responderam, quando aumenta o volume, aumenta o preço. Quando dobra o volume, dobra o preço. Matematicamente a gente diz nessa situação que as grandezas são diretamente proporcionais. Certo? Então quando ele perguntou qual a relação de dependência entre as grandezas, elas são diretamente proporcionais. Quando uma dobra, a outra dobra. Quando uma triplica, a outra triplica. Já não tinha ouvido falar em diretamente proporcional e inversamente proporcional, né? Então tá lá. Elas são diretamente proporcionais. Que na verdade, quem escreveu quando uma aumenta, a outra aumenta, tá certo, né? Só que de repente é bom ser mais específico. Quando uma dobra, a outra dobra. Quando uma triplica, a outra triplica. Isso é a mesma coisa que dizer que elas são diretamente proporcionais. Letra C, vamos ver o que ele está dizendo na letra C. Pode-se afirmar que o valor a ser pago está em função da quantidade de litros a serem abastecidos? Ou se não for assim, né? O que é um posto de gasolina? Quanto mais tu abastece, mais tu paga, né? Com certeza. Tem medo, né, dessa letra D, dessa letra C. Letra D. Usando Y para representar o valor a ser pago e X a quantidade de litros abastecidos, qual é a expressão algébrica que relaciona X e Y? Como é que é? 1,859 vezes X. Ficou até elegante. Tu acredita que assim, ó, eu de certa forma era obrigado a dar uma descontadinha, apesar de ter escrito super elegantemente, porque na verdade o que o enunciado pedia? Y igual, tu vê, né, cara?
E tu escreveu de um jeito super elegante, que nós vamos ver futuramente, né? Certo? Que Y significa a mesma coisa que F de X, mas como ele pediu para relacionar o preço a ser pago com os litros de combustível, o Y é igual a 1,859 vezes X, ou simplesmente X. Parabéns, gostei de ver, garoto, não precisa alterar a tua não, tá? Mas é que é importante lembrar que a gente tem que seguir ipsis literis o que o enunciado diz, ou seja, né, letra por letra a gente tem que seguir o que o enunciado diz. Galerinha, na outra página, ele mostra, não acredito, na outra página tinha resposta que Y é igual a 1,859 vezes X, ou F de X igual, muito mais elegante usar o F de X. Por quê, professor? Porque quando a gente vai calcular dessa maneira, quando eu coloco o valor de X ali, esse cara não me diz quem que eu coloquei, né, no lugar do X. Quando eu uso essa maneira de escrever, se eu quero calcular o preço de 5 litros, eu vou calcular o F de 5. E aí eu vou me lembrar, o X é 5 dessa vez. Por isso que essa maneira de escrever é mais elegante do que essa. Ele vai lá em azulzinho, né? Claro, estou acreditando que tu fez a tua tarefa, né? Ele vai lá em azulzinho e te mostra matematicamente o que é uma função matemática, que é a relação entre dois conjuntos. Conjunto, professor? Tinha um conjunto de números que eram os litros e tem um conjunto de números que são os preços a serem pagos. Para cada litro que tu coloca, tem um preço a ser pago, não é isso? E o que é uma função matemática? É uma relação matemática, é uma continha entre dois conjuntos, que para cada maldito valor de um conjunto, tu tem um correspondente no outro conjunto. O que não pode acontecer? Tu não pode ficar com o valor do teu conjunto de saída sem um amiguinho na chegada. Como assim, professor? Imagina que eu abasteço 35 litros e 35 litros a bomba não calcula. Tu abastece 34 ou 36, 35 não pode. Tem cabimento isso? Não tem cabimento. Né? Mas se acontecesse isso, aí não seria uma função matemática. Se houvesse algum tipo de abastecimento que não poderia ser computado o valor final, aí a gente não poderia dizer, né, que a relação entre o combustível e o preço é uma função matemática. Olha como é que ele escreve na parte azulzinha que deveria ter lido. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, A seria o volume de combustível, B seria o preço. É uma relação F de A em B, é uma relação F de A em B. Que relação, professor? A relação ficou aquela lá, né? Y igual a 1,859x. Essa relação F é uma função de A em B, indicada por F de A, setinha B, quer dizer que sai do A e vai até o B. Quando cada elemento X pertencente a A, cada elemento do conjunto A, está associado a um único elemento do conjunto B. Por que único, professor? Tu imagina que tu abastece 5 litros, o frentista fala, olha, ou foi 20 ou 30 reais. Tem cabimento? Um abastecimento tem duas respostas, dois preços? Não tem cabimento nenhum, né? Certo? Por isso que para cada valor do conjunto de saída, tem apenas uma resposta na chegada. E ele até fez o diagrama de Venn lá depois, não fez? Ele até depois completou, pegou essa tabelinha e transformou em diagrama de Venn para vocês. Numa ele colocou os litros, na outra os valores. Aí quando tinha 10 litros, 18,59 e tinha uma setinha mostrando que para cada valor do conjunto de saída tinha um valorzinho do conjunto de chegada. Agora sim a tua parte. Claro que tu tinha que ter lido tudo isso para poder entender, né? Senão fica babando. Dados os conjuntos A igual a 4 e 9, B igual a menos 2, 2 e 3, cuja relação de A em B é expressa por y ao quadrado igual a x, com x pertencente a A e y pertencente a B, representado na forma de conjuntos tens. O cara deu a relação matemática y ao quadrado igual a x, não é isso? Disse quem era o conjunto A e disse quem era o conjunto B. Quem era o conjunto A, pessoal? 4 e 9. Quem é o conjunto B? Menos 2, 2 e 3. Esse exemplo é uma função? Justifique. Pessoal, quando eu boto no lugar do x o valor 4, quantas respostas eu encontro no valor B? 2, não é isso?
Então, para essa resposta, eu encontro ou menos 2 ou 2. Como, professor? Tá louco? Não, olha só. 2 vezes 2? 4, fechou. Menos 2 vezes menos 2? 4 também, fechou. Para o 9, só o 3, né? Porque 3 ao quadrado, 9. Então, do 9 só tem um correspondente lá. Pelo que eu acabei de falar em relação ao posto de gasolina, esse cara aí é uma função de A em B? Por que não é uma função, pessoal? Porque um abastecimento tinha dois preços possíveis, né? Faz sentido isso em nossas vidas? Não. Então o que é isso, professor? Se isso aí não é uma função matemática, o que é isso? Relação matemática. É uma relação matemática entre A e B, mas não pode chamar de função. Por que não pode chamar de função? Porque um resultado do conjunto de saída tinha dois, né? Um número do conjunto de saída tinha dois resultados, duas respostas do conjunto de chegada. Isso mostra que esse cara não era uma função. Tem que justificar, não. Pois um valor do conjunto de saída. Alguém lembra o nome que se dá, o nome técnico ao conjunto de saída? Começa com do e termina com mínimo. Muito bem! Não, pois o valor do conjunto de saída, domínio, tem dois valores correspondentes no conjunto. Ai, garota de chegada. A colega lembrou o nome do conjunto de chegada, o nome técnico dele, que é o contradomínio. Faz sentido, né? Se um é o domínio, o outro é o contradomínio. O cara, né, que recebe os valores do domínio. Agora está bem explicadinho. Não, pois um valor do conjunto de saída, domínio, tem dois valores correspondentes no conjunto de chegada, contradomínio. E isso, então, faz com que não seja uma função. Eu queria ver se além do papinho estava rolando algum tipo de produção. Pois A só pode ser ligado a B. Apaguem e corrijam lá, né, já que a resposta não ficou legal. Show de bola!